dia, bom dia. Tá. Todos estão ouvindo aí? Acho que agora está, né? Agora está, obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, nesta manhã, gostaria de compartilhar da palavra de Deus, a partir do texto que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Inicialmente, vou ler do versículo 2 até o versículo 6. Versículo 2 até o versículo 6, que na Nova Almeida atualizada, e nos diz assim a palavra de Deus. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. Queridos, vamos neste momento elevar a Deus nas nossas orações. Aproveitar também e lembrar, dos nossos irmãos que se encontram enfermos, também que estão na fase pós-cirúrgica, mas assim, com um tratamento bastante agressivo, bastante penoso, com quimioterapias e colostomias e situações assim bastante complicadas. Então nós vamos estar orando. Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos neste lugar santificado, separado pelo Senhor, para que nós, como sacrifícios vivos, pudéssemos ofertar as nossas vidas diante do Teu altar. Pai, o nosso desejo nesta manhã é de que possamos Te adorar, como já iniciamos, cantando hinos de louvor e adoração a Ti, expressando o desejo de colocar as nossas vidas no Teu altar, juntamente, ó Deus, com os nossos pecados, confessando-os, ó Pai amado, aqueles que porventura o Senhor os fez lembrar, para que pudéssemos colocar diante de Ti e dizer: Senhor, queima. E faz com que, ó Deus, o Teu Espírito Santo, com as vidas santificadas, nos encha, nos cubra, e de fato, ó Pai amado, possamos, com a santidade, poder ver o Senhor. Também, ó Deus, nós queremos neste momento lembrar daqueles que estão constantemente mencionados como motivos de oração no boletim. Também, ó Deus, nós queremos lembrar do Sr. Roberto Hiroki,
Pai, da nossa irmã Mayumi, meu Pai amado. Também da irmã Ruth Sato. Também, ó Deus, da nossa irmã Madalena, que está nesse tratamento de quimioterapia. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão que sara, tua mão que restaura, as tuas misericórdias possam cobrir esses nossos queridos irmãos que estão convalescendo nas UTIs, no leito domiciliar, que o Senhor esteja acompanhando, ó Deus, amenizando suas dores, restaurando, ó Deus, de suas enfermidades. Pois Tu és o Deus que tudo provê, que sara e que restaura, ó Deus, as nossas vidas. Pois nós oramos, ó Pai, também pela Tua palavra, que ela possa vir ao encontro dos nossos corações e que possa vir de encontro também se, ó Deus, porventura, precisarmos ser corrigidos e crescermos e amadurecermos da Tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã, gostaria de compartilhar da palavra de Deus por meio deste texto lido agora, com o tema Dúvidas Humanas e Certezas Divinas. E é compreensível a dúvida que João Batista tinha. Alguns comentaristas dizem que esta dúvida não era bem a de João Batista, e sim a de seus discípulos, porque comentaristas talvez não quisessem ou pensassem que João Batista, ali na prisão, ali no cárcere, por causa que profetizou contra o rei Herodes, e aí o rei Herodes então acabou mandando João Batista para a masmorra, para o cárcere. E então pensou, não, João Batista não haveria de duvidar de Cristo. Mas, independente se foi João Batista ou se foram os seus discípulos que estivessem na incerteza, na dúvida, né, de que se de fato Jesus era o Messias que haveria de vir, então enviou os seus discípulos até Jesus para que Jesus confirmasse que de fato era Ele mesmo. O texto diz que João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. No versículo 2 está escrito isso. Quantas dúvidas em relação às questões espirituais não temos em nossa caminhada com Deus? Eu já tive dúvidas se realmente sou salvo. E posso dizer que, mesmo tendo toda a certeza de que eu sou salvo por causa da graça de Cristo Jesus na minha vida, de vez em quando ainda, peraí, será que realmente a minha vida condiz mesmo com aquilo que Cristo espera que eu tenha? Não que esteja eu duvidando, né, de que Cristo me salvou, uma vez que coloquei diante de Cristo, né, a declaração de que, Senhor, eu estou te seguindo, Senhor, eu hoje também estou firme na caminhada, mas em outros tempos, né, eu cheguei mesmo a duvidar bastante da minha salvação. E é claro, né, queridos, que esse negócio de certeza de salvação,
né? Alguns talvez digam, não, mas eu só vou saber se eu estou salvo mesmo quando eu chegar no céu, né? Porque aqui na terra eu tenho que, né, viver a vida cristã como se eu não soubesse mesmo, porque só assim eu não irei me acomodar. Talvez alguns, né, vivam com este pensamento. Amém. Ainda bem que ser salvo não depende da nossa convicção, depende mesmo de Cristo Jesus, né? Ainda bem, porque se dependesse das nossas convicções, então realmente aí eu posso dizer, aí estaria eu pregando uma outra doutrina e você crendo em uma doutrina diferente da Bíblia, né? De que o céu, a certeza do céu, depende de você mesmo e dos seus sentimentos. E aí então, realmente, toda a palavra de Deus perderia o seu valor, o seu sentido. Mas eu já tive realmente momentos e assim, se eu chegar na porta celestial, o Senhor, será que Ele vai me dizer assim, entra no paraíso? Ou será que se eu chegar na porta do céu, né, Jesus vai olhar para mim assim, vai falar assim, te conheço não, meu filho. Você aqui? Senhor, mas olha, eu preguei ali na igreja Holiness, vários domingos, estava até na escala de mensagem. O senhor nunca, até orei, né? Orei ali pelos enfermos, né? E em teu nome, né? Aquela oração, pessoas foram curadas. Aí Jesus fala assim, nem te conheço. Já tive dúvidas assim. Já tive dúvidas nos meus tempos de universitário, se de fato a Bíblia era a palavra de Deus. Ou será que a Bíblia não era resultado da manipulação humana? Porque para escrever um livro, né, puxa, senta 1, 2, 3, vamos escrever. Escreveu, pronto, soltou, já foi. Publicou, já era. Aí tem, né, algumas edições aí, tal, para fazer as correções, não é? Tem livros aí na sua 15ª edição, olha, foi feito muitas alterações aí no livro, atualizações, né? E existem dúvidas normais da instabilidade humana, né? Às vezes, né, você está numa situação assim, a sua psique, não está muito afinado com, né, o espírito, né, o seu corpo está assim, capengando, e aí você está mal, naquela situação difícil, e aí certas convicções da palavra de Deus parecem não fazer efeito, e aí surgem dúvidas, não somente porque Satanás está colocando ali as dúvidas, mas por causa das circunstâncias que nos envolvem quando passamos por angústias, sofrimentos e dores e pensamos, mas por que estou passando por isso? Quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, alguma doença, a gente perde alguma coisa, a gente fala, o que eu fiz de errado? Mas isso daí é um senso comum. Não é? No mundo, no dia a dia, né? Quando alguém está passando por uma situação difícil, né? A pessoa fala assim, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma... E nós, crentes, né? Nós pensamos, eu devo ter pecado alguma coisa que eu ainda não confessei. Né? O cego ali no caminho, né? Os discípulos e Jesus passando, viu o cego ali, né? Pelo caminho, e aí então os discípulos falaram, quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que nascesse cego. Né? E Jesus respondeu, não, nem ele, nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Foi para que fosse feita a glória de Deus, para que
vissem a glória de Deus, para a glória de Deus, né? Alguns acham assim: Deus me abandonou. Deus me abandonou. Eu cheguei, inclusive, a ter dúvidas teológicas, altamente teológicas, do tipo: Deus existe, né? E olha que eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, né? Meu pai quando eu nasci, meu pai já pregava, né? Quando eu estava sendo ali gerado, né? No ventre de minha mãe, meu pai já pregava e tal. Então, nasci num lar evangélico, né? E desde pequeno ia para a igreja, e ia para a escola dominical, tinha que apresentar os versículos decorados, né? Então, assim, e com 3, 4 anos de idade já tinha que vir na frente aqui, lá no templo, né, da igreja, e tinha que falar os versículos de cor. Então, assim, mas aí teve um tempo na minha vida, na minha juventude, nos meus tempos de universidade e tal, que eu vinha perguntar: será que Deus realmente existe? Olha só. Ou é porque as pessoas vinham assim: sabe por que você acredita em Deus? Bom, qual é a tua versão? É porque você sempre foi ensinado assim. Por isso que você crê que Deus existe, né? Mas se você nascesse em um lar que não acredita em Deus, você não acreditaria em Deus, porque de fato Deus não existe. Olha só, aí eu assim, o argumento tem lógica, né? O argumento tem lógica. E aí, né, eu tive que correr atrás de livros que questionassem Deus, tanto do lado que defendia, quanto do lado que era contra, né? Outra dúvida que eu tive: Jesus é realmente Deus? É que nem a dúvida de João Batista ou dos discípulos, né? Jesus realmente é o Messias, ou ele é um ser humano mesmo? Por isso que quando Pedro, né, falou para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou que de fato aquela revelação era do Espírito, porque não é coisa humana. Não é coisa humana. Não vai achando que estava ouvindo? Meu Deus. E agora?
Agora vai. Bom, então, o que eu faço? Continuo, né? Pessoal que está no Zoom não estava ouvindo, né? Bom, então assim, não eu estava falando, era que eu, da criança não, mas a partir da adolescência e principalmente quando eu entrei na universidade para fazer o curso de história, né, o curso mais esquerdista que tem aqui no Brasil. Doutor Marcelo até deu risada. Imagina, né, em que curso eu fui me meter, né? E aí, então, também, né? E olha que, queridos, quando eu entrei no curso de História, aí depois de um ano, eu fiz vestibular para o curso de Direito. Então, olha só, era o curso de História da esquerda e Direito da direita. Né? Aí eu fiquei entre dois fogos aí. Então, olha só, mas aí vieram as dúvidas, né? Não necessariamente por causa do curso, né? Por causa na universidade mesmo, e são vários questionamentos, então. Mas eu tive uma época que eu fiquei com dúvida, né? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Fiquei numa dúvida e aquele medo, né? Falei, bom, se eu pequei contra o Espírito Santo, já era. Já era, estou condenado, não é? E aí eu fiquei, e o que é pecar contra o Espírito Santo, né? E era aquele negócio todo, aquele temor, né? E eu, em vez de eu procurar logo as pessoas certas, né? Para tirar as dúvidas, fiquei sofrendo, não é? E então, de fato, várias dúvidas. Mas aí, o que neste texto aqui nós podemos ver? Nós podemos ver que quando os discípulos chegaram lá e perguntaram para Jesus: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. E o que eles ouviram e viram? Eles ouviram e viram que os cegos veem, os coxos, os aleijados estavam andando, os leprosos estavam sendo purificados, os surdos estavam ouvindo, os mortos estavam sendo ressuscitados e aos pobres estava sendo pregado o Evangelho. E eles viram aquilo e falaram: não, de fato, é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o enviado. Então os discípulos saíram e foram até João Batista. Os discípulos de João Batista disseram: olha, nós vimos com esses nossos olhos, nós ouvimos com esses nossos ouvidos. De fato, Jesus é o Messias. Está acontecendo o que de fato as pessoas estão falando. Então João Batista, com certeza, se a dúvida era dele, se aquela dúvida momentânea era dele, então ele pôde dizer: agora eu posso sofrer e morrer com alegria aqui nessa masmorra. Agora vale a pena ter pregado a verdade independente, né, do que os homens me causariam. E Jesus falou por último: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, no versículo 6. Motivo de tropeço, ou seja, se alguém por minha causa se escandalizar, se ofender, não é? Queridos, por que isso?
Porque, apesar das nossas dúvidas que nós temos diante de Deus, e as nossas dúvidas que vêm porque nós somos seres humanos, pecadores, limitados, ou porque nós não estamos entendendo tudo o que deveríamos entender. Mas o que nos firma e o que nos dá a paz e a certeza de que nós estamos em Cristo Jesus, de que nós somos salvos, é a graça de Cristo Jesus. É porque quem cuida de nós é Cristo. Independente se nós somos os mais miseráveis dos pecadores. E é até melhor, inclusive, que nós tenhamos as nossas dúvidas. É melhor que nós tenhamos até um pouco de dúvida, porque isso nos faz buscar mais a Deus, melhor do que alguém que diz: eu não tenho dúvida nenhuma, eu já sei de tudo. Aí pronto. Porque Jesus sabia que havia pessoas assim. E quem eram essas pessoas? Eram os escribas, eram os fariseus, que diziam: o reino de Deus é nosso. Nós já estamos dentro do reino de Deus. Por quê? Porque nós oramos de pé, nas esquinas das ruas, nas praças públicas. Nós damos o dízimo, nós jejuamos 3 vezes na semana, não é? Nós entendemos das leis, não é? Somos nós, os líderes da religião, nós temos a chave do reino dos céus. Era isso que eles pensavam, para eles estava tudo ok. Eles não tinham dúvida nenhuma. Mas aí chegou João Batista e começou a pregar o reino de Deus. E aí eles ficaram assim: quem é esse que anda pregando por aí? O que ele está pregando? E aí por isso que Jesus falou, no versículo 12 do capítulo de Mateus 11, ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Qual o significado desse texto? Eu falei: Senhor, por que o Senhor fala algumas coisas fora de contexto, mas não tem nada fora de contexto aqui não. Né? Aqui exatamente, porque desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus sofre violência. O que é isso, sofre violência? Na primeira leitura parece assim, parece que, né, o reino de Deus está ali, né, e as pessoas vêm disputando e falam: sai daqui, sou eu que vou entrar. Parece uma disputa, parece uma competição, parece assim algo de uma corrida de 100 metros rasos, em que o mais veloz, o que conseguir chegar, é que vai obter o prêmio. Mas será que o reino de Deus parece com isso? Ele diz: desde os dias de João Batista até agora é assim, e é verdade. Por quê? Porque se de um lado tinha os fariseus, os escribas, os doutores da lei, dizendo que o reino de Deus era deles, João Batista falou: olha, vocês publicanos que ficam cobrando impostos indevidos, né? Vocês têm que se arrepender. E as pessoas vinham e falavam assim: puxa, então a gente tem que se arrepender e tal. E dizia: olha, vocês aí que têm 2 túnicas, né? Dá uma para quem tem necessidade. Opa, então, puxa vida, então eu tenho que mudar a minha vida, então eu tenho que fazer alguma coisa. E Jesus, quando Jesus tem o mesmo significado,
de Lucas 13, 24, quando ele diz: esforcem-se, e nas versões mais antigas está escrito: porfiai, porfia, disputa. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Ué, mas, pastor, você acabou de falar que a gente é salvo pela graça, não depende, né, dos nossos esforços, das nossas dúvidas, e agora você está falando que a gente tem que disputar. Como é que são essas duas coisas aí? Não, sim, de fato, você é salvo pela graça. Você não é salvo pelo que você faz ou deixa de fazer para obter a salvação. Nem eu tô lá entre os meus colegas professores, né, conversando, aí o pessoal fala: fulano fez alguma coisa errada, ou então fala: eu fiz uma coisa errada. Ixi, Nobo, ora por mim, porque eu já não vou entrar no céu, porque eu estou todo errado. Né? Eles falam assim: você está assim, já assim, pertinho do céu. Eu não, eu estou bem atrás. Né? Então, ora aí por mim. Então, assim, é a ideia de que as pessoas elas têm que fazer alguma coisa, boas obras, para chegar no céu. Não, para chegar no céu tem que ser aceito por Jesus. Só que, quando a gente aceita Jesus, Jesus diz o que para a gente? Muda de vida. Não é chegar: eu aceitei a Jesus, pronto, Jesus perdoou todos os meus pecados, e pronto, agora eu posso continuar normal a minha vida. Não. Tem que fazer o eu morrer, não é? E é fácil? É fácil fazer o eu morrer? Nós que, né, pessoal aí que está no discipulado aí, né? Qual é a primeira coisa que a gente pega no pé? Que o pessoal pega no pé da gente? É o quê? Morrer o eu, fazer morrer o eu. Tem que mudar. Então, não é uma coisa assim: seguir Jesus é com o pé nas costas. Não, você tem que dobrar o joelho, ralar o joelho, dizer: Senhor, muda essa natureza pecaminosa minha. Senhor, essa vontade de pecar, Senhor, Deus, eu coloco diante de Ti, coloco na cruz de Cristo, né? Faz morrer, Senhor, essa minha natureza terrena, pecaminosa, Senhor, porque eu quero andar no Espírito. E é isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele diz, nesse mesmo contexto, no livro de Lucas, ele diz assim: por isso que publicanos e meretrizes estão na frente dos escribas e fariseus, porque são pessoas que se deixam ser mudadas, transformadas por Cristo Jesus. Uma vez que a gente, então, recebe a salvação e o perdão dos pecados pela graça de Deus, nós também recebemos forças para mudar de vida, para se arrepender, para confessar os pecados, mudar de vida e assim mostrar frutos dignos de arrependimento. Que nesta manhã, então, nós possamos ter essas duas verdades em nossa vida. Primeiro, nós somos salvos pela graça, pela certeza de que Cristo é quem nos salva, pela fé que depositamos em Cristo Jesus, apesar das nossas muitas dúvidas, das nossas inconstâncias, mas também, uma vez que decidimos seguir a Jesus, devemos entender que nós temos que nos esforçar, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E porque poucos acertam? Porque nós temos que, cada dia,
né? Cada dia crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Mas Deus é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas. Eu quero neste momento orar e depois passar para a formatura do crão. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos consola, que nos edifica, para que como igreja de Cristo Jesus, nós possamos caminhar, fazendo discípulos e fazendo morrer a natureza terrena, pecaminosa, cada dia. Que esta semana seja uma semana de luta, de batalha espiritual. Em nome de Jesus. Amém.